Você já teve a sensação de que algo está sendo escondido de você? Como se as palavras que usamos, as notícias que lemos e até os pensamentos que temos fossem de alguma forma guiados por mãos invisíveis? E se eu te dissesse que a lavagem cerebral não é apenas coisa de filmes ou regimes autoritários, ela está acontecendo agora mesmo no seu feed de notícias, nas palavras que você repete sem pensar, nas verdades que você aceita sem questionar. Em 1949, George Orwell escreveu 1984, um livro que parecia exagerado, um mundo onde o governo controlava tudo, a linguagem, a história, os sentimentos. Mas hoje ele soa como um manual de instruções. E pior, nós o estamos seguindo. Neste vídeo, vamos revelar os 5 mecanismos mais poderosos de lavagem cerebral usados para controlar mentes. A partir de hoje, você enxergará o mundo com novos olhos. O controle da linguagem, a novilíngua. Imagine viver emo, onde as palavras que você usa, a forma como você pensa e até o que você pode sentir são cuidadosamente controlados. Esse mundo não é uma ficção distante, ele é um reflexo perturbador do que Orwell chamou de novilíngua. Em 1984, a novilíngua não era apenas uma simplificação do idioma, era uma estratégia sutil e brutal. Ao eliminar palavras do vocabulário, o partido não apenas proibia pensamentos, ele os tornava impossíveis. Reflita, se a palavra liberdade deixasse de existir, como você descreveria esse sentimento? Se injustiça fosse removida, como você reconheceria que algo está errado? A filosofia de Orwell se entrela com a psicologia. Aqui o pensamento humano depende da linguagem, mas como podemos reconhecer a manipulação se nem temos palavras para descrevê-la? Essa é a armadilha mais sutil da lavagem cerebral. Ela não começa impondo ideias, ela começa removendo a capacidade de questionar. A novilíngua não apenas encurta o vocabulário, ela encurta o pensamento. E quando você não tem palavras para expressar um sentimento, um incômodo, uma injustiça, você se cala, você se adapta, você se dobra. É assim que cidadãos se transformam em prisioneiros silenciosos. Sem vocabulário, não há pensamento. Sem pensamento, não há resistência. E sem resistência, o controle está completo. Hoje vivemos algo assustadoramente parecido. Palavras mudam de significado com facilidade. Certas expressões são censuradas ou reescritas em nome do bem comum. A linguagem se torna um campo minado, onde cada frase dita precisa ser cuidadosamente filtrada para não ofender, não contrariar, não desafiar o que foi estabelecido. Mas cuidado! Quando você tem medo de falar, logo começa a ter medo de pensar. E esse é o ponto central da novilíngua. Ela não é apenas um novo idioma, ela é uma prisão invisível. George Orwell não estava descrevendo um governo distante. Ele estava nos mostrando uma técnica de dominação mental que ainda é usada. Quanto mais limitada for a sua linguagem, menor será o seu mundo interno. Você perde a capacidade de se revoltar, de sonhar, de desejar algo além do que foi programado para desejar. Essa é a primeira etapa da lavagem cerebral. Moldar a linguagem para moldar a mente. E você já reparou como certos temas são quase impossíveis de discutir? Já percebeu que muitas vezes você sente algo, mas não sabe como expressar? Isso não é coincidência. É um reflexo de um sistema que prefere você calado, confuso e obediente. Fique atento às palavras que você não pode mais usar, porque elas talvez sejam as mesmas que poderiam libertar você. O duplo pensar, aceitar contradições sem questionar. Imagine uma mente tão condicionada, tão moldada por forças externas, que é capaz de acreditar em 2 ideias completamente opostas ao mesmo tempo, e não perceber nenhuma contradição nisso. Essa é a essência do pensar, um dos conceitos mais perturbadores de 1984. Não se trata apenas de mentir, é mais profundo. É acreditar na mentira, mesmo sabendo em algum lugar dentro de você que é mentira. É dizer, a guerra é paz,
A liberdade é escravidão, a ignorância é força. E sentir que essas frases fazem total sentido. Soa absurdo, não é? Pois observe o mundo à sua volta. Pessoas que defendem a liberdade de expressão, mas aplaudem a censura quando ela atinge quem pensa diferente. Pessoas que criticam a manipulação da mídia, mas repetem narrativas prontas, sem questionar a fonte. Gente que diz lutar pela verdade, mas evita qualquer fato que desafie suas crenças pessoais. Isso é duplipensar moderno. Não há mais necessidade de soldados ou armas. A mente condicionada por medo e conveniência faz todo o trabalho. George Orwell escreveu: controlar a consciência da realidade é o segredo do poder. E aqui está a chave. Quem controla o que é real, controla como você pensa, sente, decide. O duplipensar destrói o pensamento crítico porque transforma a confusão em conforto. Pensar se torna doloroso. Aceitar, por mais contraditório que pareça, se torna mais fácil. Na psicologia, isso se conecta com o conceito de dissonância cognitiva, o desconforto mental que sentimos quando somos confrontados com duas ideias opostas. Mas ao invés de resolver esse conflito com reflexão, muitas pessoas anestesiam a mente com conformismo. Elas aprendem a conviver com o absurdo, desde que isso as mantenha dentro do grupo do padrão da zona segura. Você já se pegou defendendo algo que no fundo sabia que estava errado? Já sentiu que havia algo estranho numa narrativa, mas preferiu não pensar muito para não dar trabalho? Esse é o perigo invisível do duplipensar. Ele mata a dúvida, e com ela a liberdade interior. A mente deixa de ser uma ferramenta de discernimento e se torna um espelho de conveniências. Você não pensa mais por si. Você apenas repete o que é socialmente aceito, mesmo que seja ilógico, cruel ou falso. E aqui está o ponto mais sombrio. Quando todo um povo começa a praticar o duplipensar, o real e o irreal se misturam. A verdade se torna uma questão de opinião e a mentira uma ferramenta de sobrevivência. O controle está completo, mas há esperança. A primeira arma contra o duplipensar é a coragem de pensar desconfortavelmente, duvidar, questionar, examinar, mesmo quando dói, mesmo quando isso te separa da maioria. Lembre-se, toda verdade profunda começa com um pensamento solitário e incômodo. Se você está disposto a enfrentar as próprias contradições, então você já está quebrando o ciclo. A vigilância constante, o olhar do grande irmão. O grande irmão está te observando. Essa frase, repetida como um mantra em 1984, não era apenas uma advertência, era uma sentença. Sentença de medo, sentença de controle, sentença de submissão. A vigilância constante não é apenas uma câmera no teto ou um microfone no celular. É a sensação de que a qualquer momento alguém pode estar te observando e julgando. E quando você acredita nisso, você mesmo começa a se censurar. No mundo de Orwell, bastava uma expressão facial errada, um sussurro mal interpretado, uma hesitação na fala e sua vida podia ser destruída. As pessoas não apenas se vigiavam, elas se denunciavam. O medo era tão profundo que a autocensura se tornava instintiva. Você nem precisava mais de um opressor externo. Você se tornava o seu próprio carcereiro. Agora olhe ao redor. Quantas decisões você toma hoje pensando no que os outros vão pensar? Quantas vezes você deixa de postar, de falar, de ser você mesmo por medo de cancelamento, de julgamento, de exclusão? A tecnologia moderna trouxe um espelho de Orwell mais sofisticado. As câmeras estão em todo lugar. Os algoritmos sabem o que você vê, o que você deseja, o que você finge que não quer. Seus dados são coletados, vendidos, analisados. Sua privacidade, um luxo antigo. Mas o mais perigoso não é o sistema te vigiando, é você começar a pensar de forma diferente, porque sente que está sendo vigiado. Esse é o ponto de ruptura da liberdade interior. Você começa a sorrir quando quer falar. Você começa a concordar quando queria resistir, a se adaptar.
mesmo que isso custe sua identidade. E aos poucos, aprende a calar a própria consciência, não porque alguém te obrigou, mas porque você começou a acreditar que é mais seguro assim. Fique quieto, não pense nisso. Não vale a pena questionar. Essa voz que antes vinha de fora, agora vive dentro de você. E esse é o efeito mais devastador da vigilância constante. Quando o medo já não precisa mais de câmeras, porque mora na sua mente, é assim que nasce a sociedade do silêncio, onde todos se observam, todos se julgam, todos se policiam, onde a liberdade deixa de ser um direito e vira um risco, e o pensamento livre, uma ameaça, onde todos fingem estar de acordo, onde todos têm medo de ser os primeiros a dizer, isso está errado. Você já sentiu que está sempre sendo observado? Já hesitou em expressar sua opinião verdadeira mesmo em conversas privadas? Esse é o efeito do grande irmão digital. E quando todos vivem nesse estado de alerta, de paranoia, de cautela, a verdade morre e com ela morre a autenticidade humana. Mas há um antídoto, a coragem de manter sua mente livre. Mesmo quando o corpo está cercado, é falar com integridade, pensar com honestidade, ser fiel a si mesmo, mesmo sabendo que isso terá um preço. Lembre-se, a liberdade começa quando você decide ser verdadeiro, mesmo que ninguém esteja olhando, ou pior, mesmo que todos estejam. A reescrita da história. Quem controla o passado controla o futuro. Já parou para pensar em quantas vezes você ouviu alguém dizer isso? Nunca aconteceu, ou ainda pior, foi diferente do que você lembra. Em 1984, George Orwell nos mostrou um dos instrumentos mais poderosos da dominação mental, a manipulação da memória coletiva. No livro, o partido alterava registros históricos todos os dias, mudava dados, datas, discursos, e quem ousasse lembrar da versão antiga era declarado louco ou subversivo. Mas o mais assustador não era o controle dos documentos, era o controle das lembranças. As pessoas começavam a duvidar de si mesmas. A memória, que deveria ser uma âncora, virava areia movediça. E aqui vai uma pergunta incômoda. Você tem certeza absoluta de tudo o que viveu? Ou será que parte da sua história foi moldada por narrativas externas? Na psicologia, isso se conecta com o fenômeno chamado falsa memória, quando alguém acredita com convicção em algo que nunca aconteceu. Mas imagine isso sendo induzido intencionalmente, em massa, por governos, mídias ou sistemas de educação. O perigo disso é imenso. Se você muda o passado, você controla as lições aprendidas. E se controla essas lições, molda como as pessoas pensam hoje. Quer um exemplo real? Grandes eventos históricos que, com o tempo, são suavizados, ressignificados ou completamente apagados. Personagens que foram vilões se tornam heróis. Atos cruéis se transformam em necessários. A verdade vira uma questão de conveniência e não de fatos. George Orwell escreveu: "O passado foi apagado, a mentira tornou-se verdade, e você sabe o que acontece quando a mentira se torna verdade? O ser humano perde sua referência moral. Sem passado confiável, não há identidade nem rumo. Você se torna uma folha em branco, pronta para ser reescrita por qualquer um com poder e intenção. E o mais trágico, essa manipulação não acontece apenas em livros de história. Ela acontece nas famílias, nos relacionamentos, nos noticiários, nas redes sociais. Quantas vezes você já foi convencido de que algo que sentiu profundamente não foi bem assim? É assim que se apaga a resistência. Não com tiros ou prisões, mas com dúvidas, com revisionismo emocional, com a ideia sutil de que talvez eu esteja exagerando, talvez eu me lembre errado. E quando todos aceitam a mentira, quem fala a verdade se torna o lunático. Mas há uma saída. A sua memória é sagrada. Sua história é sagrada. Por isso, defenda sua verdade com coragem. Questione versões oficiais, busque fontes, converse com pessoas mais velhas, mais sábias. Investigue. Não aceite que apaguem ou distorçam sua trajetória.
Quem controla o passado, sim, pode tentar controlar o futuro, mas quem tem consciência, memória e coragem, controla a própria liberdade. Como se proteger da lavagem cerebral? Você já parou para pensar se nesse exato momento você não está sendo manipulado? Não por um ditador, não por um regime autoritário, mas por um sistema silencioso, inteligente, invisível, que molda a forma como você pensa, sente e reage. Essa é a essência da lavagem cerebral moderna. Ela não te prende em uma cela. Ela prende sua mente dentro de padrões. Ela não te obriga a obedecer. Ela faz você acreditar que obedecer foi sua ideia. E o primeiro passo para se proteger disso é reconhecer os sinais, aqueles pequenos incômodos que você sente, mas finge não notar. Como quando você sente medo de dizer o que realmente pensa, ou quando você repete uma opinião que ouviu na TV, mesmo sem ter certeza se concorda. Ou ainda quando se irrita com alguém que pensa diferente e não sabe explicar por quê. Essas são rachaduras na sua liberdade. São indícios de que sua mente pode estar sendo colonizada aos poucos por narrativas que não são suas. E isso acontece com pessoas inteligentes, boas, bem-intencionadas. A manipulação não escolhe tolos. Ela escolhe quem parou de questionar. Então, como se proteger? A primeira chave é desenvolver o pensamento crítico. E isso não significa ser do contra, nem virar paranoico. Significa fazer uma pergunta simples toda vez que ouvir algo. Quem está dizendo isso e com que interesse? É lembrar que toda informação tem uma origem, uma intenção, um contexto. Depois é preciso alimentar a mente com conteúdo de verdade. Não só redes sociais, não só notícias filtradas, mas livros, filosofia, história, psicologia. Conhecimento profundo é como uma vacina contra a lavagem cerebral. Ele fortalece sua autonomia de pensamento. E tem algo poderoso aqui, o silêncio. Sim, o silêncio. Num grita o tempo todo, parar e refletir é um ato de rebelião. Desligue o barulho. Ouça o que a sua consciência está tentando te dizer há anos. Crie espaço para pensar, sem interferência, sem ruído, sem manipulação. Converse com pessoas que pensam diferente, pessoas que te desafiem, que te provoquem a pensar. Porque se você só vive em bolhas que confirmam tudo o que você já acredita, você não está evoluindo, está apenas sendo condicionado. E, acima de tudo, reconecte-se com seus valores. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente acredito? Por que eu defendo isso? O que eu jamais aceitaria abrir mão? Porque quem não sabe o que defende acaba defendendo qualquer coisa. A proteção contra a lavagem cerebral não está em fugir do mundo. Está em entrar nele com os olhos abertos, com uma mente questionadora e uma alma que não se dobra. A mente livre é um ato de resistência, e se você chegou até aqui, talvez já esteja mais livre do que imagina. Você acabou de atravessar uma jornada por dentro das engrenagens invisíveis da manipulação mental. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja enxergando algo que sempre esteve diante dos seus olhos, mas que ninguém queria que você percebesse. A verdade é que você vive em um mundo onde a linguagem é filtrada, onde a lógica é distorcida, onde sua própria memória pode ser moldada. E o mais perigoso, tudo isso pode acontecer enquanto você acha que está escolhendo livremente. É isso que a lavagem cerebral faz. Ela não fala claramente, ela sussurra, ela não invade sua mente. Ela convida você a abrir a porta. Ela não precisa te convencer, basta que você pare de pensar. Mas agora você sabe, agora você viu. E uma vez que a mente desperta, ela nunca mais volta a dormir do mesmo jeito. O mundo precisa de pessoas que pensem com clareza, que não aceitem ser empurradas pela maré da opinião pública, que tenham coragem de dizer: isso não faz sentido. Ou melhor, isso não é meu pensamento. Isso me ensinaram a repetir. Essa é a sua escolha. Você pode continuar vivendo como um eco, ou começar a viver como uma voz. George Orwell disse: a liberdade é a liberdade de dizer que 2 e 2 são 4. Se isso for concedido, tudo o mais vem por si. Mas se você chegou até aqui,
é porque há dentro de você uma semente de rebeldia, de lucidez, de integridade. Você quer ser livre, não apenas por fora, mas por dentro. Então, eu te convido a dar um passo além. Não feche esse vídeo e volte para a anestesia da rotina. Reflita, questione, observe e, acima de tudo, proteja a sua mente como quem protege um tesouro, porque ela é. E comente aqui embaixo: eu escolho pensar por mim mesmo. Vamos formar uma comunidade de mentes despertas, de pessoas que se recusam a ser programadas. Em um tempo de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. Em um tempo de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. George Orwell, 1984.